Bom, pessoal, vamos agora falar aí um pouco a respeito da cisteína, lembrando que ela faz parte dos grupos do grupo de aminoácidos aí com a cadeia lateral aí polar, porém não carregados. Como eu falei para vocês aí nos vídeos anteriores, eu havia comentado com vocês a questão da cisteína conter aí um átomo de enxofre e que isso poderia proporcionar pontes, ou que a gente pode denominar também de ligações de sulfeto. Então, já sabe-se, né, que essas ligações de sulfeto, elas exercem aí um papel muito importante nas estruturas de muitas proteínas, por conta aí dessa formação de ligação covalente entre as partes aí de uma molécula polipeptídica, ou até mesmo aí entre duas ou mais cadeias polipeptídicas diferentes. Além disso, né, eu queria colocar para vocês que a partir de duas moléculas de cisteína, como vocês podem visualizar aqui na imagem, através dessas ligações, dessa ponte de sulfeto, ou seja, dessa junção aí, dessa ligação desses grupos de sulfeto, né, sulfidrilas, a gente tem aí a formação de um aminoácido, né? Esse aminoácido aí é um aminoácido dimérico e nós denominamos esse aminoácido, né, de cistina. Então, esse aminoácido ele é formado aí a partir da cisteína, que é prontamente aí oxidada, né? Ou seja, ela perde os elétrons, né? Ela perde aí os elétrons, né? Esses átomos de hidrogênio. Então, a partir, né, que é o mais correto a gente falar, então aí que ela perde os elétrons, falando dessa forma para ficar mais fácil para vocês visualizarem, mas a gente pode, né, afirmar aí que com essa oxidação, ou seja, com essa perda, com essa saída aí dos elétrons, nós temos aí então a formação das pontes de sulfeto e, consequentemente, a partir dessa junção de duas moléculas de cisteína, nós temos um outro aminoácido que é a cistina, né? E essa cistina, ela é aí um aminoácido dimérico, né, unido aí de forma covalente a partir da cisteína, de dois aminoácidos de cisteína. E esses resíduos, pessoal, eles são fortemente hidrofóbicos, eles são aí apolares. Existem em outras situações no qual essas ligações de sulfeto, elas exercem aí um papel muito importante na estrutura de algumas proteínas, como a gente já bem colocou aqui agora, mas um exemplo aí dessa importância dessas pontes de sulfeto é em relação à insulina. A insulina aí que é formada de duas cadeias, uma cadeia que a gente chama de cadeia alfa e uma outra cadeia que nós denominamos de cadeia beta, então, ou seja, ela tem duas cadeias polipeptídicas, a alfa e a beta, e essas cadeias elas são unidas entre si, porque tanto na cadeia alfa quanto na cadeia beta nós temos aí a cisteína, e essa cisteína então ela forma pontes de sulfetos, ela forma ligações entre esses átomos de enxofre, que nós denominamos então de ponte de sulfeto, e daí nós conseguimos unir essas duas cadeias. Se a insulina ela perde, né, se ela passa, né, a não ter essas duas cadeias, consequentemente ela perde também a sua função de ligação no receptor. Então, o receptor de insulina ele precisa reconhecer a insulina com essas duas cadeias. Então, perceba a importância biológica dessa ligação química aí dentro dessa estrutura. Estou dando exemplo da insulina, porque ele é mais comum, mais frequente, mas essas ligações de sulfetos, quando ela ocorre, elas são importantes aí para todas as proteínas que contém, ok? Além disso, a gente não pode deixar de comentar a respeito aí dos aminoácidos raros, né? Eles são aí incomuns, porém eles podem ser encontrados em proteínas, como por exemplo proteínas de parede celular de plantas, como acontece aí com a 5-hidroxilisina, que eu estou apontando aqui para vocês. Eles podem ser encontrados aí, por exemplo, a 5-metillisina,
né, que está logo aqui abaixo, 5-metilizina, que pode ser encontrado aí na miosina, que é uma proteína da contração muscular. A gente poderia apontar aqui, por exemplo, a 4-hidroxiprolina e a 5-hidroxilisina, que estão presentes aí, por exemplo, no colágeno. Além disso, a gente poderia dar o exemplo aqui da selenocisteína, que é aí um aminoácido raro, um aminoácido incomum, presente na iodotironina deiodinase, né, que é responsável aí por converter o hormônio tiroidiano T4 no hormônio T3, ok? Então percebam que na verdade eles são aminoácidos comuns que foram aí modificados. Por exemplo, se a gente for olhar aqui a prolina, ela recebeu um grupamento, né, uma hidroxila, um grupamento hidroxi no carbono 4, e daí então a gente passou a ter a 4-hidroxiprolina. Se a gente for pegar aqui o último, né, que nós falamos, que é a selenocisteína, ela na verdade é a cisteína com a presença aí do átomo de selênio. Então, na verdade, são aminoácidos daqueles que já nós citamos, que são os 20 aminoácidos comuns existentes, porém que foram aí modificados, e a partir daí, com essa modificação, surgem aí esses aminoácidos incomuns, ou também denominados de aminoácidos raros. Além disso, pessoal, é importante colocar aqui para vocês que alguns resíduos de aminoácidos em uma determinada proteína, eles podem ser modificados aí de forma transitória, né? Isso para quê? Para alterar a função da proteína. Então, aí, alguns aminoácidos presentes nas proteínas, eles podem aí sofrer adição de grupos fosforil, metil, acetil, adenilil e outros grupamentos para alterar essa atividade, podendo então aumentar ou diminuir a atividade de determinadas proteínas. E aqui ao lado a gente tem, né, uma tabela com alguns aminoácidos aí que sofreram a adição de grupamentos e que com essa adição dentro de um contexto proteico podem aí alterar ou diminuir, aumentando, né, ou diminuindo a atividade de determinadas proteínas. Um outro ponto importante a ser colocado, pessoal, é que existem aí em torno de 300 aminoácidos adicionais que já foram encontrados nas células. Porém, esses aminoácidos, normalmente, eles são codificados aí geneticamente como intermediários metabólicos, muitas vezes intermediários metabólicos de biossíntese, e a gente pode dar um exemplo aqui, por exemplo, da biossíntese da arginina e até mesmo do ciclo da ureia. E muitos desses intermediários metabólicos que fazem parte da biossíntese, muitos deles eles não fazem parte ainda da constituição de proteínas, não fazem parte da constituição proteica. Entretanto, outros podem fazer parte da constituição proteica e estar presente ali como um intermediário metabólico. E aí, para ilustrar, nós temos aí a ornitina, né? Nós estamos colocando aqui para vocês a ornitina e a citrulina, que são aminoácidos que são, na verdade, intermediários aí metabólicos chaves, né? São extremamente importantes. Vocês vão ver isso no metabolismo tanto da biossíntese, na verdade, da arginina, quanto no ciclo da ureia. Então, estou colocando isso para poder ilustrar e agregar para vocês, para poder dizer que, sim, a gente tem alguns aminoácidos com padrões aí alterados, que podem fazer parte do metabolismo e que não necessariamente vão estar constituindo proteínas, e sim, a gente pode também ter uma alteração na constituição desses aminoácidos dentro de um contexto proteico para aumentar ou diminuir a atividade de determinadas proteínas, ok?